Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Hoje à noite nós teremos a nossa grande live. Profetizando no meio do vale. E nós iremos falar sobre a ação transformadora da palavra de Deus. Estejam conosco. E agora vou aproveitar este momento para falar um pouco sobre o chamado. Muito obrigado a todos que entrarem aí. Que Deus abençoe a todos, tá? Não vou mencionar o nome de todos, mas vocês podem também mencionar de onde são, como a live está chegando. Que Deus abençoe a todos. Ô, André, tudo bem? Como vai? Nós vamos falar aqui sobre o preço da chamada. Vamos ler em Êxodo capítulo 3. Poucos versículos, só que o texto é de 1 a 22, falar sobre o chamado de Deus. E aqui em Êxodo nós observamos o chamado de Moisés, um grande personagem na história bíblica. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aí vocês leiam até o versículo 22. Nós iremos falar sobre a chamada, o preço da chamada. Pedro, Rosilene Dias, André. Compartilhe aí com outras pessoas, gente. O preço da chamada. O chamado para servir a Deus é um convite pessoal, é um convite sagrado. Existem dois tipos de chamadas. Chamado geral, Deus chama todos para a salvação, e um chamado específico, que é um chamado para trabalhar na obra do Senhor, para ser um missionário, para trabalhar fora do país, né? Enfim, é uma chamada específica. E essa chamada exige muito desafio, exige muito sacrifício, envolve muito sofrimento, muita renúncia, muitas adaptações. Eu, por exemplo, fui missionário no Paraguai por muitos anos, também fiz missões na Argentina, missões no Uruguai e missões no Brasil de forma geral. Ser chamado por Deus, na realidade, é um grande privilégio para executar uma nobre missão, uma missão de profeta das nações, uma missão de arauto do Senhor. Isso é muito interessante, é muito importante quando nós entendemos e obedecemos aquele chamado. Eu tive um chamado por Deus aos 12 anos de idade. Sempre eu aconselhei, sempre eu estive envolvido no sentido de pregar a palavra de Deus. Mesmo com 12 anos de idade, eu já era um pregador da palavra de Deus. Eu já ensinava a palavra de Deus para outros adolescentes. Mas o chamado ele exige um sacrifício pessoal, deixar tudo para seguir ao Senhor. Na época que eu fui ao Paraguai, eu deixei, na realidade, muitas coisas, inclusive curso de faculdade, eu deixei, né? E não pensei duas vezes. 27 anos após, Deus me restituiu tudo aquilo que eu perdi. Eu dizia para Deus: Senhor, eu estou buscando ao Senhor em primeiro lugar, eu busquei ao Senhor em primeiro lugar, mas agora eu preciso de uma faculdade. Existem algumas coisas, algumas consequências na realidade, que nós temos que arcar por ser obediente a um chamado. E em Lucas 9, capítulo 23 a 25, esta é uma palavra que tenho muita coisa para falar aqui, porém,
meia hora, 40 minutos, não posso realmente me estender mais do que isso. Mas em Lucas 9, e o capítulo 9, versículo 23 ao 25, observem aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao versículo 25. Diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia e noite tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? Então, gente, exige o quê? Um sacrifício, exige uma renúncia. Precisamos renunciar no caso, quando vamos a um país, né, estrangeiro, a um lugar fora do país, nós temos uma renúncia muito forte. Temos a adaptação, comidas, costumes, uma série de situações, uma série de coisas, e essa adaptação exige uma renúncia muito grande, exige um preço muito grande, até você conquistar a amizade daquele povo, você vai sofrer bastante. Porque qual é o nosso objetivo? Anunciar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, levar o amor de Deus a etnias diferentes. E precisamos entender que não é lançar os nossos costumes brasileiros lá, porém adaptar-se às situações. A missão brasileira, de forma geral, ela peca muito, erra muito nisso, porque eles querem formar uma igreja brasileira num outro país. E na realidade não é assim. Eu também tenho um curso de missiologia, e você estudar missões é estudar sobre o povo, é entender sobre o povo. Na época que eu fui ao Paraguai, eu morava em Belo Horizonte, e nós íamos para Moçambique, África. E, no entanto, as coisas mudaram. Eu tinha que fazer um curso de preparação na missão Antioquia, juntamente com a minha esposa, que hoje está com o Senhor. Mas não fizemos e fomos diretamente ao Paraguai, e lá fizemos um bom trabalho. Então, tenho saudades de lá, tenho muitas amizades. Deus abençoe de uma forma muito especial. Em outro momento eu estarei falando para vocês sobre isso. Mas exige um sacrifício pessoal, deixar tudo, entregar tudo ao Senhor e seguir a missão que Deus determinou. Depois, perseguição. 2 Timóteo 3:12, sofrer por causa da fé. Por que sofrer por causa da fé? Porque nem todos entendem, nem todos compreendem. O apóstolo Paulo, por exemplo, antes que era um perseguidor e passou a ser perseguido, ele sofreu muitos desafios, enormes desafios. O grande apóstolo Paulo, ele passou por experiências terríveis. E há muita perseguição. Poderíamos passar muito tempo falando sobre o apóstolo Paulo, mostrando como ele enfrentou as adversidades, mas no final ele chega a dizer que terminou a carreira, combateu o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e só me resta agora a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Logo, queridos, realmente é uma vida de muito sofrimento. E muitos até entendem o significado de missionário como se fosse sofrimento, mas não é por aí. O caminho não é esse. O problema é que as circunstâncias, as dificuldades, as adaptações, né, as perseguições fazem-nos sofrer bastante, mas não podemos jamais recuar o nosso chamado. Os desafios emocionais, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 28, esse eu vou ler, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Deixa eu ver aqui, que horas eu comecei. Segundo aos Coríntios, capítulo 11,
versículos 24 ao 28, diz o seguinte: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que me pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aí ele diz, quem enfraquece, aqui é o apóstolo Paulo, quem enfraquece, né, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me escandalize. Então vocês observem que o sofrimento de Paulo, a perseguição, foi muito grande, ele passou por muitos desafios, mas não desistiu, ele foi até o fim, pregando o evangelho entre os gentios. E nesses desafios emocionais, nós temos desafios internos, medo do desconhecido, incerteza sobre o futuro. Nós não sabemos o que é que nos espera lá fora. Quando nós vamos a um país diferente, né, é um desafio muito forte, porque tudo é muito diferente. Dúvidas e questionamentos sobre a própria capacidade ou vocação. Eu passei tanto sofrimento que eu cheguei a questionar, realmente eu sou chamado por Deus? Realmente eu fiz isso certo? Mesmo que Deus tenha me revelado, mesmo que eu havia tido a certeza do chamado, mas chegou um momento que deu vontade, deu desejo de pegar a mala e vir embora. Por causa de tanta pressão, de tanta opressão. O que não é fácil. Uma coisa é você estar em uma igreja no Brasil, em um culto, outra coisa é você estar em um local onde muitas vezes vai 2, 3, 4 pessoas. E de repente você está acostumado com multidões, com muitas pessoas. Não obstante, Jesus ele pregou para uma só pessoa, que foi o caso da mulher samaritana. Mas muitas vezes nós, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, nós não queremos aceitar isso. Mas aí Deus permite para que nós possamos realmente aprender com Ele, né? Aprender a fazer missões de acordo com a visão de Jesus, de acordo com o desejo de Jesus. Essa mensagem, evidentemente, eu vou dividir em 3, 4 partes. E nesses desafios internos, sacrifício pessoal, deixar o conforto, deixar a família, deixar amigos, deixar possessões, deixar festas diferentes. Você vai estar ali sozinho, de um lado humano. Até que você conquiste uma rede de amizades, leva bastante tempo. E muitas vezes existe a pressão da igreja que envia, porque a igreja que envia muitas vezes quer que você implante uma igreja brasileira lá no país. E isso é errado. Isso sempre foi errado. E eu tive realmente problemas quanto a isso, mas enfrentei muitas batalhas, muitas situações. Deus teve misericórdia de mim e eu fui vitorioso. Só na época eu estava na Assembleia de Deus. E quando voltei do Paraguai, as coisas mudaram completamente. Mas eu sigo fazendo missão ao modo que Deus me orientou, né? Eu tenho levantado um ministério resgatando os feridos, através de lives, tenho alcançado muitas pessoas têm sido abençoadas, e aí eu faço aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus me mostra, de uma forma maravilhosa e até sobrenatural. Culpa e arrependimento são desafios internos, por erros passados ou oportunidades perdidas. Muitas vezes nos sentimos culpados por alguma coisa que fizemos e pensamos, uau, onde foi que eu errei? Eu errei nessa parte, o que é que eu devo fazer? Felizes aqueles que ainda fazem essa ressignificância e acontece uma mudança para melhor, não é?
Insegurança sobre a própria identidade ou propósito. Muitas vezes, sim, nos sentimos inseguros. Eu estou falando por mim. Há essa insegurança. Uai, mas você não tem certeza da presença de Deus? Claro, o apóstolo Paulo disse, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Muitas vezes nós passamos por essas situações. E os desafios eternos são oposição familiar, resistência de familiares ou amigos, né? A família não entende, não compreende, perseguição e críticas de outros por causa da nossa fé, não vou falar tanto aqui sobre esse assunto, pressão social, expectativas e julgamento dos outros, nos preocupamos muito, será que eu estou fazendo realmente um bom trabalho? Será que está realmente dando certo? Então, gente, nós ficamos assim, preocupados, preocupadíssimos. O preço do chamado realmente ele é forte. E nós precisamos compreender que esse preço, que esse chamado que Deus nos fez, é um chamado para ganhar almas. É um chamado para ajudar pessoas. É um chamado para fazer uma obra espiritual. E isso é interessante quando nós compreendemos esse chamado e nós atendemos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai falando conosco. Como o Espírito Santo ele fala conosco? Ele fala através de sonhos, através de revelações, através dos nossos sentimentos, através de profecias, através de visões. Isso eu já falei aqui várias vezes para vocês. Nós enfrentamos desapontamentos, fracassos ou desapontamentos no ministério. Muitas vezes nos sentimos fracassados porque não deu certo determinada situação. Enfrentamos uma série de coisas. Só sei que o seguinte, nós ficamos esgotados. Lembro-me que no Paraguai eu peguei até uma depressão fortíssima. Eu tive que passar um mês no Brasil fazendo um tratamento, mas também ali era uma forma de Deus estar trabalhando na minha vida e ajudando-me a levar a palavra de Deus em um hospital onde eu fiquei internado, momentos em que fiquei uma semana ali e aconteceram muitas curas, muitos milagres, lá em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Maravilha, Deus abençoou grandemente. Solidão, gente, a solidão é um sentimento de isolamento ou abandono. Lembro-me o meu primeiro ano lá no Paraguai, noite de ano, preparei muita coisa, muita comida, muita coisa, e foram 4 pessoas para a igreja. Uau, que decepção, que tristeza. Já nos outros anos já foram realmente diferentes, né? E os desafios espirituais, as tentações que enfrentamos, as táticas do inimigo que ele prepara para que nós possamos nos desviar do nosso propósito, nos desviarmos da nossa fé e seguirmos outro caminho, seguirmos outra alternativa. Isso aí nós enfrentamos muito. O preço do chamado realmente requer essas coisas complicadas, difíceis, somos tentados. Porém, gente, quanto mais nós somos tentados, mas nós devemos estar perto do Senhor, buscando a presença do Senhor, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Suficiente, é o Deus que está conosco em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. Que o Senhor ele possa nos orientar, nos conduzir a uma vida de triunfo, a uma vida de vitórias, e que nós possamos entender o chamado do Senhor. Desânimo, muitas vezes nos sentimos desanimados, esgotados, falta de motivação. Vejam que são vários problemas. Eu estou falando aí para pessoas que de repente têm um chamado de Deus ou está fazendo uma grande obra, mas nós devemos entender que estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, eu não posso descer. Como nós devemos superar esses desafios? Buscar a orientação da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, encontrar o conforto na palavra de Deus, a palavra que nos auxilia, né? A comunhão, buscar o apoio em comunidade cristã. Eu busquei muito apoio com outras pessoas de outras denominações,
vendo as experiências deles, também tendo uma mentoria, encontrar orientação em líderes espirituais, naquele realmente que possa te orientar. Quando você é enviado por uma missão, como no caso a missão Antioquia, você tem todo um amparo, todo um apoio, né? Autorreflexão, nós devemos reconhecer as nossas limitações e crescer em humildade. Precisamos entender que não somos super-heróis, não somos super-homens. E no campo missionário nós enfrentamos, sim, muitos e muitos desafios. Perseverança é você não desistir. Eu não desisti. Realmente, quando eu saí do Paraguai, foi porque o ministério me foi lá e resolveu colocar outra pessoa e trazer-me ao Brasil, mas eu não desisti. Em Isaías 41:10 diz: não temas, eu estou convosco. Em Isaías 41:13 diz: eu sou o Senhor teu Deus que te sustenta. Jeremias 42:11 diz: não desanimes, pois eu sou o teu Deus. Mateus 28:20: eu estou com vocês para sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Lucas 1:37 diz: não há nada impossível para Deus. Lembre-se que esses desafios emocionais são normais e Deus vai oferecendo força, vai nos dando estratégia, nos mostrando caminhos, diretrizes, para que nós possamos tomar e fazermos a obra do Senhor. E a responsabilidade é muito grande, usar os dons e os talentos que Deus nos entregou. É o que eu estou fazendo atualmente através das lives, pois Deus tem cobrado muito isso de mim. E santificação, viver separado para Deus. Não é que você vai viver enclausurado, você vai viver em cima de uma árvore, como era antigamente, que tinha os santos das colunas e eles moravam nas casinhas lá em cima das árvores. Não é você se isolar em um convento como os carmelitas descalços fazem. Não, é você, como que você vai anunciar o amor de Deus para outras pessoas se você se enclausura, se você se fecha, né? E nós temos vários exemplos bíblicos, né? Abraão, ele deixou a sua família e foi para uma terra em obediência a Deus. Nós temos Moisés, renunciou ao poder para liderar Israel, é a passagem que nós lemos. Paulo, de perseguidor, ele mudou para apóstolo, né? Jesus, o exemplo supremo do sacrifício. Você quer o maior exemplo do que este? Jesus, o maior exemplo, né? E a chamada, ela nos traz vários benefícios, a salvação eterna, o propósito que Deus tem para conosco, né? A paz que nós temos em nosso coração, a alegria em servir outras pessoas e em ver o teu trabalho. Eu tenho discípulos lá no Paraguai que hoje estão na Argentina ou em outros países que hoje são pastores. Como exemplo aqui eu vou citar o irmão Santiago, Santiago do Urecariaga, que hoje é pastor na Argentina. Eu tenho um pastor, Telmo Martins, que hoje está em Foz do Iguaçu, que foi meu discípulo. E outros. Isso realmente nos dá uma alegria muito grande. Como nós devemos responder ao chamado, gente? Nós devemos responder ao nosso chamado obedecendo, indo, fazendo, obedecendo ao Senhor, confessando, né? Seguindo, perseverando. Nós temos que perseverar cada dia, perseverar a cada momento, perseverar a cada instante, sabendo que Deus, Ele é maior, não é? Deus é maior que a dificuldade, Deus é maior que a luta. E eu copiei aqui algo, o preço do chamado. O chamado traz lágrimas, o chamado traz calúnia, o chamado traz guerras, o chamado traz conflitos, traz desânimo, traz solidão, traz desespero, traz cobranças, responsabilidades, traz estresse, dúvidas, pedradas, traições, perseguições. O chamado faz o profeta se esconder, o chamado faz o profeta ter medo, o chamado nos faz orar mais, o chamado nos faz jejuar mais, nos faz mais estar em comunhão com Deus, em comunhão com a palavra. O chamado faz muito mais do que isso. Porém, o chamado, cada ponto desse que eu falei seria uma pregação, mas o chamado traz
vitórias, traz recompensas. E o Salmo 126 diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará assim com alegria, trazendo seus feixes, né? Trazendo seus resultados. Portanto, meus queridos, vamos perseverar servindo ao Senhor. A chamada para servir a Deus exige realmente sacrifícios e nos traz benefícios eternos. E o mais importante é a certeza da presença de Deus conosco. Amém? Que Deus possa abençoar, que Deus possa ajudar, que o Senhor possa fazer-nos entender o preço do nosso chamado, do nosso sacrifício para a obra de Deus. Essas lives que eu estou sempre fazendo é em obediência àquilo que Deus tem me pedido. As orações pela manhã, que nós temos feito, as nossas campanhas de orações, que tem sido uma bênção, tá? É um tipo de chamado. Então, todos vocês que entraram aí, que Deus abençoe de uma forma toda especial. Paulo de Jesus, Sebastião, João Evangelista, Mara Santos, Regina, Josué, Maria Elisa, Helena, Maria Socorro, que Deus abençoe. Gilza, que Deus te abençoe grandemente. Gente, Dalva Máximo, estou vendo alguns nomes aqui, Anitta, Antônio, deixa eu ver mais, Daniel, Jonas, Eli, Elizabeth, Eliana, Rodrigo, Tainan, Jovência, José Davi, gente, e outros mais. Que Deus abençoe a todos vocês. Estejam conosco à noite às 8 horas, ok? Um grande abraço, um grande beijo para todos. Que Deus abençoe.